Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o What's Best no Excel. Assim como nós vimos no vídeo anterior, o modelo de alocação de equipe, também será o que nós veremos hoje, só que com algumas diferenças. Então, no vídeo anterior, todas as pessoas trabalhavam os 5 dias corridos e lá só tinha praticamente um turno. Nesse modelo aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque já existem os turnos no dia e, além disso, a pessoa pode indicar a preferência de qual turno ela prefere trabalhar. Então, nesse modelo aqui em específico, existem 3 turnos todos os dias. Então, existe o turno da manhã, da tarde e da noite. Por exemplo, seria o turno da meia-noite às 8, depois das 8 até as 4 da tarde e das 4 da tarde até meia-noite. Então, assim, cada um desses turnos trabalha durante 8 horas. E a empresa precisa, da mesma forma que nós tínhamos no modelo anterior, uma quantidade mínima por dia, aqui nós temos uma quantidade mínima por turno. E existem 2 regras. Quais são as regras aqui? Regra número 1. Os funcionários podem trabalhar no máximo em um turno por dia. Então, não pode trabalhar 2 turnos seguidos ou trabalhar um turno, pular um turno e trabalhar outro. E a segunda restrição é a seguinte: a partir do momento que a pessoa trabalha, ela não pode trabalhar pelos próximos 2 turnos. Bom, na realidade, você pode ter percebido que essas 2 regras, na realidade, são a mesma, só importa a segunda. Porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha no primeiro turno, no turno da manhã, ela precisa folgar 2 turnos. Então é impossível dela trabalhar no mesmo dia. O próximo horário que ela vai poder trabalhar é só no próximo dia de manhã. Porque ela trabalhou de manhã. Aí ela tem que folgar de tarde e de noite, porque ela tem que folgar 2 turnos. E aí ela pode voltar a trabalhar na manhã do dia seguinte. Uma pessoa que trabalha de tarde, ao momento que ela tem que folgar 2 turnos, o próximo horário que ela pode trabalhar é no próximo dia de tarde. E a pessoa que trabalha de noite também é a mesma coisa, só vai poder trabalhar no próximo dia de noite. Uma pessoa que trabalha de noite, de um dia, por exemplo, na segunda-feira, não pode trabalhar na manhã da terça-feira. Por quê? Porque não vai ter passado os 2 turnos, vai ser o turno seguinte. Então, na realidade, aqui só existe uma restrição que nós devemos nos preocupar, que é trabalhou, tem que folgar 2 turnos. Bom, então vamos ver como que esse modelo funciona. Aqui existe o manual indicando como que o modelo foi montado, mas vamos direto aqui então para o modelo. Bom, então como eu disse, a gente vai alocar as pessoas, mas diferente do modelo anterior, que nós queríamos minimizar o custo, nesse modelo daqui, a gente quer maximizar a preferência das pessoas. Então, nesse caso, todas as pessoas, nós já temos a equipe, nós não vamos contratar nem demitir esses funcionários. E eu quero colocar esses funcionários nos postos de trabalho, maximizando a satisfação deles. Então, já tem as pessoas e já tem o trabalho aqui. A questão desse modelo daqui é alocar a pessoa na atividade, no turno que ela mais gosta. Às vezes, algum turno fica responsável por alguma atividade específica e a pessoa gosta de fazer aquela atividade. Então, nesse modelo, o nosso objetivo é maximizar a satisfação das pessoas que estão sendo alocadas nos turnos de trabalho. Bom, é grande assim a nossa função objetivo, mas é extremamente simples. Bom, vamos ver então como que esse modelo funciona. Nós temos aqui 4 abas. Na primeira aba, nós temos o modelo em si. Aqui nós temos quantas pessoas devem estar trabalhando em cada turno de cada dia. Então, por exemplo, na manhã da segunda-feira, 2 pessoas. Na manhã da terça-feira, 1. Depois 1, 3, 1, 1, 1. Então, de manhã, de segunda a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza. Aqui nós temos, então, a parte da tarde. Então, de tarde. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Observe que de tarde, por algum motivo, nessa equipe que vai trabalhar, não precisa ter ninguém. Nem na quarta, nem na quinta. E de noite, não precisa ter ninguém na terça, quarta e quinta, e precisa ter uma pessoa nos outros dias, que é o que a gente está vendo aqui. Observe que ele colocou aqui também um total. A gente pode ver, ó. Então, no turno da manhã, no total, são aqui 10 postos de trabalho. Obviamente que não serão 10 pessoas diferentes. Por quê? Porque, como eu disse, uma pessoa, por exemplo, pode trabalhar aqui
todos os dias de manhã. Mas existe mais um detalhe que eu não contei, que são as pessoas. Então, vamos ver aqui, ó, as pessoas. Nesse modelo, nós temos 4 pessoas: Reagan, Bush, Ford e Nixon. E aí, aqui, nós vamos alocar eles. 0 significa que não está alocado e 1 significa que está alocado. E aqui no final, a gente tem a tabela de preferência deles. Mas vamos voltar aqui um pouco antes. Continuando nessa tabela aqui, onde nós vamos designar cada uma das pessoas nos turnos dos dias, existe mais uma informação importante, que cada pessoa só trabalha durante 5 dias. Então, ela pode trabalhar 5 dias seguidos, pode trabalhar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e aí depois os 3 dias sim. Bom, qualquer combinação que ela vai trabalhar até 5 dias. Na realidade, ela vai trabalhar até por 5 turnos, porque não necessariamente ela vai trabalhar durante o mesmo turno sempre. Então, por exemplo, uma pessoa pode, o Reagan aqui, ele pode trabalhar na segunda de manhã, depois na terça de tarde, depois na quarta de tarde, depois ele pode trabalhar aqui um dia de noite, depois ele pode folgar esse dia e trabalhar aqui de manhã. Bom, tanto faz. O que importa é que ele tem que trabalhar aqui os 5 dias. A gente vai ver que tem uma restrição que fala isso. E aqui a gente tem a preferência. Então aqui a gente tem a preferência das pessoas. Elas tinham que informar com 5, 4, 3, 2, 1, sendo 5 o dia que ela mais quer trabalhar e 1 o dia que ela ainda tem uma preferência, mas a menor preferência, e os outros dias ficam com o valor de 0. Então, quais seriam os 5 dias, 5 turnos, na realidade, que a pessoa mais gostaria de trabalhar? Por exemplo, o Reagan, o dia que ele mais gostaria de trabalhar seria na tarde de sábado, depois na tarde da sexta-feira, depois na manhã da quarta-feira, na manhã da quinta-feira e depois na manhã da segunda-feira. Mas, obviamente, a gente também poderia alocar aqui esse funcionário em outro horário no valor de 0, mesmo sem ser a preferência dele, se, por acaso, outro funcionário já tenha uma preferência maior para o dia que ele aqui escolheu. Outra coisa importante, aqui ele separou com a pontuação para colocar 5, 4, 3, 2, 1. Outra coisa que poderia fazer é o seguinte, dar pontos para a pessoa. Então, a gente poderia dar 15 pontos, que é exatamente a mesma soma que nós temos aqui, porque 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 dá igual a 15. E aí a pessoa poderia escolher os dias. Então, por exemplo, ela poderia colocar 4, 4, 4 e 3, ou qualquer outro tipo de combinação. A lógica de ter colocado aqui 5 é porque a pessoa trabalha 5 dias. Mas pode ter combinações que, por exemplo, imagina, tudo bem, aqui o Reagan ele colocou 5 no sábado. Então, provavelmente, ele vai conseguir pegar esse turno aqui da tarde do sábado. Mas imagine que outra pessoa tenha colocado, imagine que o Bush tenha colocado 5, por exemplo, ele não colocou, mas imagine que ele tivesse colocado 5 aqui na sexta-feira. Então, o Bush, ele teria pego a sexta-feira, o Reagan não ia pegar. Por quê? Porque o modelo ia dar a sexta-feira aqui para o Bush. Por quê? Porque ele vai maximizar mais a satisfação dos funcionários, porque entre colocar um funcionário que tem a satisfação de 5 e um de 4, ele vai colocar de 5. Aí imagina que outro funcionário também escolheu esse turno aqui com valor de 5. Aí imagina que outro também escolheu esse com valor de 5. Então, no final das contas, o Reagan pode acabar só com um local. Então, para evitar isso, também seria interessante que ele pudesse dar nota sem ser separado, de 5 até 1. Então, ele tem um ponto fixo e aí ele separa lá, ele coloca os pontos de acordo com o que ele quiser. Outra coisa que ele poderia ter feito aqui seria indicar os dias que ele não quer trabalhar, ou os turnos que ele não gostaria de trabalhar. Então, ele poderia vir aqui e colocar os turnos que ele não quisesse trabalhar. Como? Ele coloca simplesmente um valor negativo. Então, por exemplo, coloca menos 1. No momento que um funcionário aqui coloca o valor de menos 1, automaticamente, se o modelo precisar alocar alguém lá, ele vai tentar colocar antes uma pessoa que tem um valor de 0. Porque 0 não vai dar ganho na função objetivo, mas o 0 também não vai trazer um prejuízo, como o valor menos 1 iria trazer. Bom, então temos aqui as preferências dos funcionários e, por fim, as restrições. A restrição que nós temos aqui é a seguinte: o funcionário, do turno que ele trabalha, ele tem que folgar. Então, o que ele faz aqui é somar dos 2 últimos turnos, mais o desse turno, se ele trabalhou ou não, tem que ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque
Quando é menor ou igual a 1, isso significa que nos últimos 2 dias e nesse turno, nos últimos 2 turnos e nesse turno, a pessoa só trabalhou durante um período, porque é a regra que a gente tem que seguir. E aqui nas restrições a gente tem um detalhe que a gente pode observar, que é a falta das restrições aqui no final. Então, o que isso implica? Isso implica que esse modelo daqui é para um problema que vai durar somente uma semana. Ou seja, você vai alocar essas pessoas somente para essa primeira semana e não continua. Então, não é algo que será recorrente. Por quê? A gente pode observar que se a gente simular que a pessoa vai trabalhar no último turno, ou seja, no domingo de noite, ela não poderia trabalhar nem na manhã de segunda, nem na tarde, só poderia trabalhar de novo, então, na noite da segunda-feira. Mas observe, se eu colocar o valor de 1 aqui e o valor de 1 aqui, para simular, se eu voltar aqui nas restrições, a gente pode observar que ele não dá erro. Ele está falando que eu estou cumprindo com a restrição. Quando, na realidade, eu não poderia fazer isso, porque a pessoa precisa descansar 2 turnos. Eu posso apagar aqui e mostrar que se eu colocasse isso em outro dia, por exemplo, então vamos supor que eu coloco, da mesma forma que eu botei a noite aqui, ó, vamos colocar a noite da sexta-feira e a manhã do sábado. Se a gente vier aqui, ó, a gente consegue observar que ele está mostrando que eu não posso alocar dessa forma. Observe que tem um note aqui. Mas, como nós não temos essas últimas 2 restrições, então, implicitamente, a gente observa que esse modelo aqui não pode ser usado de forma recorrente. Bom, por fim, a gente pode voltar aqui no modelo e solucionar o modelo. Então, vou clicar aqui para solucionar, cliquei, levantei a mão, olha só, ele já alocou aqui os funcionários, a gente cumpre todas as restrições aqui de trabalho dos funcionários. Temos uma preferência total de 50, então 50 pontos, por exemplo, e vamos ver aqui como que a gente alocou os funcionários. Então, olha, a gente vai alocar os funcionários da seguinte forma. O Regan vai trabalhar na tarde da segunda, depois na manhã de quinta, na tarde de sexta e de sábado e na tarde de domingo também. E aqui a gente pode ver também os outros funcionários, onde tem um é onde ele trabalha e onde tem o 0, quer dizer que ele não trabalha naquele dia. E além disso, a gente pode ver aqui que todos os funcionários estão trabalhando durante 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Todos trabalham durante os 5 dias da semana. Todas as restrições aqui estão sendo cumpridas. O que força que ele trabalhe os 5 dias da semana é justamente essa restrição daqui, tá bom? Essa dos turnos aqui, dos períodos que ele tem que trabalhar. Bom, então esse é um modelo que é relativamente simples, mas é importante, porque a gente está otimizando algo que é importante para a empresa. Estamos maximizando a satisfação dos funcionários. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!